Boa noite. Vamos ver quem entra. Já entrei. Vamos lá, gente. Oi. Enfermagem. Deixa o convidado entrar aqui. Hoje a gente vai ter Rodrigo Cardoso como convidado. A gente vai falar um pouquinho sobre a mobilização, né, do corpo de enfermagem, mobilização da categoria, quanto categoria profissional. Tá ouvindo aí todo mundo? Fernanda, que chegou. Rodrigo entrou agora. Vamos lá, Rodrigo. Oi, boa noite. Tá Boa ouvindo? noite. Eita, aqui eu acho que a internet. Oi, Fernandinha. Uma das internets aí não está boa, mas enfim, vamos tocando o É, barco. Eu acho que esse negócio de internet vai me perseguir por um bom tempo. E aí, como é que tá? como é que tá o áudio aí? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo. Fernanda, dá um Tá ouvindo? feedback aí. A gente tá sendo bem ouvidas, né? Eu acho que É, tá tá tudo falhando um tranquilo. pouquinho pra mim. Pra Tá, mim tá né? falhando um pouco. Ai, meu Deus. Mas tu tá compreendendo o que eu tô falando? Sim, chega um pouquinho com atraso, mas dá pra entender. Dá pra entender um pouquinho assim, com um lagzinho. Hum. Então vamos lá. Hoje, na verdade, conheci Rodrigo, conheci, né, há pouco tempo, porque ele me procurou Hum, justamente para falar sobre o movimento de enfermagem, como é que estava o movimento aqui em Jequié, porque em Vitória da Conquista teve uma mobilização, não foi isso? Dia 7 de setembro? isso, 7 de setembro, isso. Perdão, isso, A fizeram a gente. mobilização, sim, Oi, continua, pode continuar. Continua? sim. Bom, é, ele me chamou por conta disso, e aí como eu pensei, diante dessa reforma administrativa que está sendo passada pelo governo, proposta pelo governo federal, eu pensei em fazer algumas lives para esclarecer a população, não só com relação à reforma administrativa, mas principalmente aos meus colegas, né? Como é que é essa mobilização em enfermagem, como a gente pode estar atuando, como a gente pode estar buscando de alguma forma nos mobilizar para que a gente evite determinados problemas, não só com esse, com relação à reforma, mas historicamente, a gente vem perdendo diversos direitos nos três níveis de governo. A gente está tendo essa dificuldade com relação ao nosso empoderamento, não seria a palavra, não seria empoderamento, mas as pessoas nos reconhecer quanto a categoria que tem um corpus de conhecimento, a gente que tem o domínio da nossa prática. Então, a gente precisa discutir cada vez mais e nos apoderar dos espaços que são nossos, que nos pertencem. E aí, eu convidei o Rodrigo Cardoso, vou apresentar ele um pouquinho, que é biólogo e Hum. enfermeiro, duplamente graduado, né, pela UESB, pela Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, daqui do campus de Jequié, de onde eu também saí, e de onde fiquei feliz porque várias colegas suas, na hora que eu mandei o card falando que você era meu convidado, falaram assim, você é meu colega, ele disse, que legal. É, ele, ele atua como enfermeiro, né, servidor público, tanto estadual quanto municipal, em Vitória da Conquista, correto? Correto.
Pronto, Falou eu o trouxe currículo aí. um currículo, um mini currículo. Eu trouxe uma frase para a gente iniciar essa conversa, que é, na verdade, é um parágrafo de uma tese de doutorado de Davidson Borba de Almeida, que ele fala do movimento é, do ativismo, né, na enfermagem, e ele diz assim: na área da enfermagem, a militância política é compreendida por Giovannini e outros como essencial para trilhar o caminho da mudança, com uma visão integral comprometida, ética, política e socialmente com o ser humano e a sociedade brasileira, devendo ser evitada a acomodação e a exagerada aceitação sem questionamento, o que faz da profissão, muitas vezes, uma prática repetitiva e sem criatividade. Então, a história da mobilização em enfermagem, ela já vem de longas datas, mas assim, ela ainda é muito incipiente no nosso dia a dia. E aí eu queria que você, Rodrigo, falasse um pouquinho para a gente sobre como está sendo participar do movimento, qual a sua história com relação ao movimento ativista em enfermagem, na enfermagem. Bem, primeiramente, boa noite para todo mundo que estiver assistindo. Obrigado pelo convite. Espero que o áudio esteja bom para vocês aí. Bem, eu tenho 10 anos de história, né, na enfermagem. Passei por Sergipe, meu primeiro emprego foi em Sergipe, em Aracaju. Fiquei lá quase 3 anos. Muita coisa do que eu sei hoje em dia eu devo a esse período que eu fiquei lá. E lá eu me filiei ao Sindicato dos Enfermeiros do estado de Sergipe. Tive a oportunidade de participar de algumas assembleias, né, junto com o secretário de saúde lá do estado, e sempre eram assembleias muito, assim, lógico que tem toda aquela morosidade, aqueles poréns, aquelas dificuldades, né, mas era tudo sobre muito bem, assim, muito respeitoso, ninguém atacava ninguém, a gente conversava, assim, frente a frente, não tinha segurança, não tinha, era super bacana. Então eu comecei a me interessar por essas questões, né, de movimento sindical e tal. Quando eu vim para cá, para Conquista, eu já esfriei um pouco. Falei, aqui ficou um pouquinho mais, eu fiquei um pouco mais afastado, né, dessas questões. Agora, agora que a madeira está comendo aí, que o governo federal está descendo o cacete na gente, e já tem um tempo já que a mídia já vem já combatendo os funcionários públicos, já no mínimo aí uns 4 anos mais ou menos, que qualquer noticiário que você ligar tem notícia falando que o funcionário público ganha bem, que tem dinheiro, que tem muito privilégio, que tem muito, né, que tem muito direito, que tem muita regalia, coisa que a gente sabe que não é verdade, né? Então, esse ano, especificamente esse ano, o pessoal do hospital aqui, do Hospital Geral de Vitória da Conquista, se mobilizou, né? Primeiro criou-se um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp, e desse grupo a gente, conjuntamente, democraticamente, é um movimento que não deixa de ser político, porque a partir do momento que você toma um partido, que você toma uma causa para defender, você está sendo político, mas, porém, não é um movimento partidário. Não é um movimento partidário, apesar de que algumas pessoas acabam defendendo ou atacando o partido X ou partido Y. A gente tenta evitar esse tipo de coisa. É um movimento classista. E aí a gente fez uma passeata, graças a Deus foi pacífica, democrática, sem ninguém atacar ninguém, não teve baixaria, a gente foi para a rua com cartazes e faixas, a gente fez aqui um material que acho que eu até passei para a mala, deixa eu colocar aqui ó, a máscarazinha, a gente fez uma máscara, a gente fez uma máscara e a gente fez também essa abraçadeirazinha, para colocar, né, na saúde de luto. Na verdade, saúde de luto, porque nós somos profissionais de saúde, mas o funcionalismo público, de uma forma geral, está todo prejudicado, né? A gente tomou bastante cuidado para que não houvesse infiltrados, porque a gente sabe que o movimento contrário, né, a essas questões do trabalhador é forte. A gente falou assim, ó, bora ter cuidado para que não tenha ninguém infiltrado dentro da manifestação, para fazer baderna, para jogar pedra em vidraça de loja,
quebrar vidro de carro, fazer confusão, para depois falar assim, os barba vermelhos lá, os maloqueiros, continuaram pouco lá fazendo confusão, e chegar a polícia. Mas graças a Deus foi super tranquilo e a gente está programando outras. E aí o que aconteceu? Eu fiquei super surpreso, assim, fiquei surpreso, até porque eu percebi que o movimento só aconteceu aqui em Conquista. E foi aí que eu tive essa inquietação e tem algumas colegas, como Marla mesmo citou, que foram meus colegas de faculdade, né? Eu tenho um contato, e aí eu entrei em contato com o pessoal e falei assim, vem cá, aí na sua cidade, na sua região, teve algum movimento no 7 de setembro, para lembrar, né, a questão dos excluídos e tal? Falou, não teve não, e nem tem nada assim organizado. Eu falei assim, não tem um grupo, nada assim, não tem. E aí foi aí nessa que eu recebi o contato de Marla, entrei em contato com ela, e para minha surpresa, Jequié, né, tem uma pessoa que está engajada, né, no movimento, mas assim, Salvador, pelo menos até onde eu sei, não nessa questão específica do funcionalismo público, não tem ainda nada. Feira de Santana também não, Guanambi, Itabuna, e por aí vai. E aí pronto, estamos aqui hoje para discutir essas questões. Aí Ainda o vai puxando a movimento minha ainda orelha aí que está. eu falo demais. Vai Oxi! puxando a orelha aí que eu falo demais. Não, pode ficar à vontade. Pode falar, porque você está aqui para falar de suas experiências, da sua vivência quanto É, na mobilização. Tem uma só aqui, pelo amor de Deus. Sim, enfim. A gente, apesar desse movimento que você colocou, que alguns pontos, né, aqui na região, mas no Brasil em si, apesar daquela mobilização que teve, né, em Brasília, a gente vê historicamente a enfermagem ela pouco engajada nesses movimentos, é, nos movimentos de luta mesmo. Hoje eu estava olhando alguns artigos, procurando alguns artigos que falassem nessa mobilização da enfermagem no decorrer desses anos, né, que a gente tem a enfermagem de forma da história atual da enfermagem, vamos dizer assim, né? E aí você vê que os movimentos realmente, quando as mulheres, as enfermeiras, elas começam a entender que elas precisam lutar e que elas precisam se ocupar alguns espaços, isso é recente, vem de 1980 para cá. E são poucas as mulheres que se envolveram nessa luta, porque se a gente for lembrar, a enfermagem ela é uma profissão a partir de Florence, né, construída por mulheres, que tinha como a qualidade que se buscava nessas mulheres para ocupar esses espaços era justamente a submissão. E aí a gente vê historicamente o fruto horrível, né, dessa escolha, dessa imposição, né, de se escolher a mulher para o espaço, para tomar o espaço de cuidado, justamente pelo fato de, naquela época, a mulher se tornar submissa. E aí o homem, até hoje, ainda é muito... A quantidade de homens na enfermagem, ela é muito pouca, né? Então, ainda eu gosto de é, chamar, nós somos aumentou, enfermeiros. assim, Hum, aumentou consideravelmente a participação dos homens sim, na enfermagem, mas sim, as mulheres ainda são esmagadoramente a maioria, né, é incontestável, assim, enfermeiras, sim. técnicas de enfermagem, auxiliares de enfermagem também, apesar do curso não existir mais, mas ainda tem muitas, né, que ainda estão trabalhando. E essa questão que você falou dos primórdios da enfermagem é super importante para poder a gente entender o momento atual, principalmente aqui no Brasil. Porque a gente está falando o quê? De atualmente um governo altamente machista e o presidente não mede esforço para poder negar isso. Ele é machista, misógino, homofóbico, sexista, não é? Se diz cristão, conservador. Então a gente chega nesse ponto que você falou. A enfermagem iniciou no século XIX, lá na Inglaterra, né, com Florence, e depois mais tarde aqui no Brasil com a nossa Ana Nery. E as mulheres, geralmente, que se ocupavam, né, da lida
com os enfermos, eram muitas vezes mulheres que, por algum motivo, a família não queria mais dentro de casa, porque considerava que não eram desonradas, aquela coisa toda. E essa história veio, e hoje em dia a gente não pode negar essas questões de gênero, do porquê, que talvez que emperre um pouco essa questão assim da enfermagem, principalmente com os projetos de leis, que eu até anotei aqui, porque eu fiz um monte de anotação. Os projetos de leis que favorecem a categoria não serem aprovados. Né? Por que será? Porque a gente tem no Congresso uma maioria de homens, grande maioria deles compactuam com as mesmas ideias do presidente, né? E a gente não pode esquecer que existe por trás toda essa questão que eu falei, do machismo, né? Da misoginia, da questão de não querer dar poder às mulheres, de não querer ver as mulheres nos espaços democráticos, né? Defendendo as suas ideias. Homens que têm ligação com empresas da área da saúde, com plano de saúde, com clínicas privadas, não querem que muitas dessas leis das 30 horas semanais, a lei do piso salarial, que eu descobri que tem 3 projetos de lei com relação à regulamentação do piso salarial, e não passa, só teve uma vez na história, pelo menos que eu tenha conhecimento, que o projeto, o 2295 do ano 2000, que esse ano está fazendo 20 anos, que é o projeto de 30 horas semanais para a enfermagem, uma vez esse projeto foi em votação em plenário. Se eu não me engano, foi 2011 ou foi 2012. E aí, covardemente, os deputados da época, eles esvaziaram o plenário, não houve quórum e o projeto não foi votado, né? Aí que eu vejo a grande questão assim, das mulheres se engajarem na política, porque é preciso que tenha mais mulheres lá dentro. Não por questões de falar assim, não, se a gente votar em mulher, vai ter mais mulher lá, vai beneficiar a enfermagem. Não é isso. Também, talvez, porque, como a gente falou no começo, as mulheres são a maioria, né, da categoria. Mães de família, provedoras de família, né? Muitas, o trabalho dela, o resultado do trabalho dela é que leva a comida para dentro de casa. Então, tudo isso tem que ser pensado. E mulheres, pensando políticas para mulheres, eu creio que seja melhor do que homens, né? Porque não é à toa que o mundo tá como tá. Eu sou homem, mas eu tenho que reconhecer. Desde que o mundo é mundo, o mundo é governado por homens. E olha a merda que tá. Olha a merda que tá. Vocês não fizeram um bom trabalho. Não, a gente fez um péssimo trabalho, né? Aí se você for ver do ponto de vista do meio ambiente, porque eu também sou graduado em biologia, como você falou, ponto de vista do meio ambiente, ponto de vista de tudo, social, esse modelo econômico que está aí falido, né? Que eu tinha esperança que talvez essa pandemia aí mudasse alguma coisa, mas eu vejo muitas pessoas querendo voltar para o normal, que normal? O normal do povo passando fome na rua, o normal do povo sem casa, o povo sem emprego, e a gente voltando para essa questão da enfermagem. Eu não sei se o pessoal que está acompanhando sabe, mas desde o ano passado, a OPAS, né, que é a Organização Pan-Americana para a Saúde, e a OMS, já tinham definido esse ano de 2020 como o ano da enfermagem. Isso antes da pandemia. Nem se falava em pandemia ainda. Talvez tivesse já escondidinho lá na China, mas ninguém sabia. Então, esse ano 2020 era o ano da enfermagem. Pensa bem nisso aí. Completa 200 anos de fora. Aí você vem... Olha só que tanta coisa importante tem esse ano. Aí você vem para 30 anos do SUS esse ano, né? Fez agora, dia 19 de setembro, 30 anos da Lei 8080, né? Que criou o SUS, o ano da enfermagem e 20 anos do projeto de lei que regulamenta as 30 horas da enfermagem. 20. Eu, na minha inocência, pensando aqui com meus botões, falava assim, não, esse ano eu acho que não que a gente vai querer se aproveitar da pandemia
e falar assim, não, vamos agora aproveitar que a gente está na crise da onda e vamos fazer uma mobilização para poder ver se a gente tem algum ganho, sei lá, não, não é isso. Não é isso, mas inevitavelmente nós ficamos, né, na crise da onda e eu esperava que os nossos órgãos representativos fizessem uma pressão reconhecendo a categoria da enfermagem, que é a maioria, tanto a maioria com relação ao número mesmo de profissionais, que qualquer serviço de saúde, 60%, 70% é enfermagem, e desses tantos, 80% são mulheres. Eu esperava que alguém pressionasse, mesmo que o Congresso trabalhando remotamente por causa da pandemia, e que alguns desses projetos fossem, pelo menos, colocados em votação, ou fosse aqui. Mas aí o que foi que aconteceu? Falar igual Tadeu Schmidt. Sabe o que isso significa? Nada. Nada. Não aconteceu nada. A pandemia está aí, tem gente que continua negando, tem gente que acha que não existe, que o vírus é invenção da China, que é invenção da mídia, que é a Globo que inventou, que é uma gripezinha mesmo, tal. Uma gripezinha que já se vai quase 140 mil pessoas, né? Dentre eles, muitos profissionais de enfermagem. Se eu não me engano, a última contabilidade, acho que tinha quase 500 óbitos de profissionais de enfermagem no Brasil. Então pronto, eu vou deixar a Marla falar um pouquinho. Eu estou falando demais. Oh, meu Deus, não tá falando não. Ó, essa questão Eu da... anotei umas coisas aqui, mas não tem muita coisa não. Acho que lá para mais ou menos 5 horas da manhã a gente termina, né? Não vai demorar muito, não. A gente só tem 60 minutos contados. Mas deixa eu falar um pouquinho. Tu falou dos projetos no Congresso, né? Câmara de Deputados, Senado, Eu até anotei alguns aqui, projetos depois a gente volta, a gente volta a com falar sobre relação isso. às 30 horas e com relação ao piso salarial. Aí, há um tempo aí atrás, eu fui convidada para poder fazer uma palestra justamente sobre a politização na enfermagem e tudo mais. E aí eu fui fazer alguns levantamentos que eu achei importante para a gente estar contextualizando e dizendo, né, e provando por A mais B os problemas que a enfermagem enfrenta e que não são poucos, e que a gente às vezes acha assim, é só porque não quer aprovar, é porque tem um problemão aí por trás. Com relação ao Congresso e ao Senado, hoje a maioria dos senadores e deputados são pessoas milionárias que são bancadas de Isso, alguma forma por algum plano de saúde, por empresas privadas, que têm suas campanhas isso para mesmo. defender determinados grupos. Tá? Então, assim, a gente viu desde 2014, a gente teve um aumento expressivo na quantidade de milionários dentro da política, dentro do Senado, dentro da Câmara de Deputados, dentro da Câmara de Deputados das câmaras estaduais também. Isso faz com que a gente pense, eles estão ali para defender alguma coisa. Bom, não é para defender o pobre, não é para defender o servidor público, mas eles estão ali para defender Com um certeza. grupo, Com certeza a não. indústria. Isso. Com certeza. Aí quando eu fui olhar justamente essa questão desses projetos de lei, um deles tinha ido, o relator era um médico que antes dele se eleger como deputado, né, ele era representante do Sindicato dos Hospitais do Rio Grande do Sul. E aí você se pergunta, ele recolheu o projeto para relatar, até hoje nunca apresentou. Você acha que ele vai apresentar? Ele está defendendo Com certeza não. a empresa, ele está Com certeza defendendo não. a propriedade privada. Ele jamais vai querer que a gente tenha 30 horas, porque a enfermagem corresponde a quase 60% de todos os profissionais de saúde. Então, a gente é uma categoria muito grande. Pense o impacto orçamentário gerado por um piso salarial hoje na enfermagem, tanto no setor público quanto privado. Marla, mas você não acha que é correto? Não, eu acho super justo, mas a gente tem que saber com quem a gente está lidando. Porque contra quem a gente está lutando. E o é grande. Então, assim, não é só... a gente tem que fazer mobilizações, e eu acho isso de uma extrema relevância, mas a gente também precisa ocupar os espaços de poder, que eu acho que é isso que a enfermagem, historicamente, ela não vem ocupando, né, os espaços de poder.
O levantamento que eu tinha feito, só tinha na Câmara dos Deputados, só tinha 9 enfermeiras. Então, assim, de 500 e tantos deputados, 9 enfermeiras. E tinha mais de É 50 pouquíssimo. médicos. É, É é muito pouco, pouquíssimo. então não consegue representar. E esses médicos que estão lá não é médico que defende a saúde pública, não é médico que defende o SUS. É médico que está defendendo a iniciativa privada, os planos de saúde. Então a gente tem que saber com quem a gente está lutando para a gente realmente fazer os enfrentamentos adequados. Não é isso? Aí, eu É. queria te fazer uma Tipo pergunta. assim, Hã, deixa só fala. eu falar assim, é, com essa questão assim que você falou dos deputados que representam o setor da saúde privada e tal. É, a partir de 2016, se eu não me engano, foi proibido a doação para campanha, né, por empresas privadas. Isso eu acho que diminuiu ou dificultou bastante. Mas a gente sabe que eles sempre encontram um jeito de serem financiados por um grupo ou outro, por um laboratório, por uma clínica, por um plano de saúde, sei lá. Por baixo dos panos lá, eles sempre dão um jeito. E aí é lógico que ninguém está ali para poder defender trabalhador, para defender o povo. Ninguém está ali para isso. As pessoas, infelizmente, não têm ainda essa visão da manipulação. Por que o pobre não vota em pobre? Só vota em. Ai, travou aqui tudo. Eita. Eu acho que tá caindo, não tá? Caiu, não foi? Hã? Caio. Caiu, tá caindo. Sim, passa a pergunta que você falou. Oh, meu Deus. Porque assim, ó, a gente vê que muitas. Tu estava falando da dificuldade dessas empresas em bancar essas campanhas, né? E aí, justamente, só que você tem uma outra questão. Às vezes são conglomerados de empresas que se reúnem em torno de um candidato. Necessariamente você não precisa botar dinheiro naquilo ali. Mas se você souber que aquela pessoa vai votar e vai defender as minhas ideias, a gente compra a sua candidatura. Então, você consegue aquilo Isso, ali fácil. A gente também tem um investimento, o aumento, né, do neoliberalismo no país, no mundo como um todo, mas a gente vê a ascensão do neoliberalismo no Brasil na ideia de Não, no defender o Brasil Estado agora, mínimo. o Brasil agora escancarou, né? Escancarou, É, tá fora de escancarou. série. É. Eu me lembro desde adolescente, eu odiava Fernando Henrique Cardoso, porque quando eu aprendi o que era neoliberalismo, eu disse, meu Deus, eu odeio esse homem. Pronto. Aí quando veio agora esse aí, meu Deus do céu, eu odeio em dobro, né? Ou sei lá, em que número, em que casa. Então, assim, aí a gente vê muitos partidos de direita tentando entrar na mobilização da enfermagem, tá? Porque a gente vê, as mobilizações, primeiramente, elas são apartidárias, elas não têm partido, ótimo, ok. A gente tem o movimento ativista da enfermagem, que é o MAI Brasil, que também está nessa perspectiva. Quer dizer, antes eles estavam nessa perspectiva de ser um movimento apolítico, depois a gente está vendo o MAI Brasil apoiando diversas candidaturas Brasil afora. E aí, o que eu vejo é que não tem muitas. Inclusive, tem o Sindicato das Técnicas de Enfermagem de Salvador. É, Eita, caiu de novo a internet. Voltou. É, Sendo defendida colocando como candidata mesmo deles, como vereadora, alguém que está apoiando o atual presidente. É do mesmo, apoia, é da base aliada do Vixe, Maria, partido do cancela. presidente.
Do partido, não. Porque o Meu presidente não tem Deus do céu. partido até então. Enfim, É, aí eu fico meu Deus. perguntando até. Hã? O Aí eu partido do fico, presidente é o Trump. aí eu fico perguntando até que ponto os partidos de direita, que são aqueles que defendem o neoliberalismo, é porque a gente precisa fazer essa distinção. Os partidos de direita, realmente, eles vão defender o Estado mínimo, eles vão defender a privatização, eles vão defender o neoliberalismo, tá? Então, até que ponto a gente apoiar alguém da enfermagem que está no partido de direita, isso é vantajoso? Vou deixar essa pergunta, essa inquietação para tu. É, é porque o áudio tá meio falhando assim, mas eu tenho assim, eu adotei um lema que é de um partido, mas eu não vou nem falar a sigla para poder. Mas quem conhece vai saber. É tipo assim, ó, quem bate cartão não vota em patrão. Pronto. É só isso. Quem bate cartão não vota em patrão. Todo mundo, independente do salário, independente da remuneração que você perceba no mês, você é assalariado. Se você ficar 2, 3 meses sem receber salário, você fale. Pronto. Ah, porque eu ganho 30 mil. Ah, porque eu ganho 40 mil. Tenho uma profissão, ganho 40 mil por mês. Fica 2 meses, 3 meses sem receber esses 40 mil para você ver. Porque, porque a pessoa tem um padrão de vida de acordo com a remuneração que ela recebe. Então, a gente tem que ter essa consciência de classe, né? E entender que trabalhador não é só aquele trabalhador que está ali no chão da fábrica, muitas vezes, ou ganhando um salário mínimo. Todo mundo é trabalhador. Quem não é trabalhador é quem está investindo lá no mercado financeiro. É quem tem dinheiro, quem não bate um prego na barra de sabão, que tem um dinheiro que herdou de não sei de onde, que ninguém sabe de onde veio, pega o dinheiro, bota lá na Bolsa de Valores, torce contra o Brasil, compra dólar, torce pro dólar subir, né, ganha dinheiro com isso. Isso aí não é trabalhador. Né? A gente não pode considerar, mas qualquer outra profissão, mesmo que esteja lá morando não sei aonde, lá na mansão e tal, fica 3, 4 meses sem receber salário para ver, né? Então, a gente tem que ter muito esse cuidado. Eu não posso, assim, não é nem que eu não gosto, mas é uma opinião minha. É uma opinião minha. Eu sei que tem muito funcionário público, tem muito assalariado, que tem essa inclinação mais para a direita e até extrema direita. Talvez, talvez, por conta da lavagem cerebral que foi feita, né, durante todo esse tempo que, desde a ditadura militar para cá, e depois de 2018 para cá aumentou mais ainda, né, as pessoas não têm noção da armadilha que tá se fechando, da armadilha que esse tipo de governo é a arapuca que é para o trabalhador. Então, muitas vezes, muito trabalhador se fala, porque eu sou empreendedor, microempreendedor. Aí, de repente, vem uma pandemia, um coronavírus. Cadê o empreendedor? O empreendedor tem que receber a auxílio emergencial do governo. Não é não? Trabalhador. Frágil, vínculo precário, sem carteira assinada, sem férias, sem 13º. Mas aí o cara bate no peito e fala assim, eu sou empreendedor. Não sou contra os programas as políticas de transferência de renda. Não sou contra, acho que tem que ter mesmo. Porém, a gente tem que ter esse cuidado e essa consciência de que, na maioria das vezes, também a gente não pode também generalizar, mas na maioria das vezes, eu posso dizer quase 100%, o patrão, gente, não defende o empregado. Quem defende o empregado somos nós mesmos, nos associando, nos unindo com outros grupos também que defendem os nossos interesses, né? Também em prol da população, é bom que isso fique bem claro que o nosso movimento, e aí eu englobo todo mundo, já que Marla começou a falar da questão da reforma administrativa, e aí eu tinha até uma coisa para falar aqui, acabei não falando. Eu englobo todo mundo, não é só o trabalhador da saúde que está sendo prejudicado, não. É um trabalhador de uma forma geral, funcionário público de qualquer esfera, federal, estadual, municipal. Aí tem gente que fala assim, mas isso aí não vai me afetar, não, porque só vai vir quem fizer concurso. Pelo amor de Deus, tem que pensar em todo mundo.
A gente não pode ser egoísta e falar assim, ah, não, porque eu já tenho o meu garantido, quem vier depois que se lasque. Então, a gente tem filho, vai ter neto, vai ter bisneto, a gente vai embora, outras gerações virão. Que país a gente vai deixar? Que mundo a gente vai deixar para essa geração que vem depois? E depois, quando a geração que vier daqui a 30, 40 anos vai falar assim, que campada de FDP essa galera que veio antes da gente. Que mangue de país que esse pessoal deixou. Então, tipo assim, E é, assim, hã, não, só para falar dessa questão do desmonte, e que o que está acontecendo é um desmonte, né? Você falou de Fernando Henrique, muito interessante, que eu tenho um pouquinho mais de idade do que você, aí eu lembro muito bem, lembro muito bem, essa falácia, isso é uma falácia. Isso é uma falácia de que empresa pública não funciona, de que tem que vender mesmo, porque não funciona, porque não tem eficiência. Mentira. Mentira, isso é uma coisa que estão querendo botar. Eu estou querendo, não, já conseguiram, na verdade. Já conseguiram. A imprensa está aí, a mídia está aí, né? Já conseguiram incutir na cabeça das pessoas que o que é público não funciona, né? Alguém lembra, antes da Vale do Rio Doce ser privatizada, alguma barragem da Vale que rompeu? Tem, pô. ah, Alguém lembra? Não lembra, não existia, não tinha barragem rompida quando a Vale era pública, né? E aí foi muitas outras, CSN, Companhia Siderúrgica Nacional e tal. Beleza. E agora, essa questão da reforma administrativa, e eu toquei no SUS, porque se não fosse o SUS, para quem não sabe, a tragédia seria muito maior. A tragédia aqui seria, assim, catastrófica mais do que já está. Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu tenho um plano de saúde, eu não uso o SUS. Ah, não usa não? Aí a gente vem aqui e a gente fala aqui, ó, vigilância sanitária. A vigilância sanitária faz parte do espectro de ações do Sistema Único de Saúde. E todo mundo é beneficiado, independente de você ter plano de saúde ou não. Vigilância epidemiológica. Aí entra o programa de vacinas, né, que são gratuitas. Você pode ter o plano de saúde que você for. Você vai no postinho bonitinho vacinar. Você vai. Então você é usuário do SUS. Aí, atenção básica, média, alta complexidade. Gente, se não fosse isso, se o Brasil não tivesse esse sistema, a gente já tinha ultrapassado os Estados Unidos em muito, tanto no número de óbitos quanto no número de infectados. A gente já teria ultrapassado, porque país nenhum do mundo tem um sistema público de saúde como o brasileiro. E que é esse sistema que o governo está querendo destruir. O ano que vem já houve um corte gigantesco no orçamento da saúde. Só para ter uma ideia, as Forças Armadas terão. As Forças Armadas, agora eu pergunto, o Exército faz o quê? A gente está em guerra. Até onde eu sei, a gente não está em guerra ainda. Ainda. As Forças Armadas terão um orçamento praticamente maior do que a da saúde. Isso é um absurdo. As pessoas não estão vendo, as pessoas não acompanham, então a gente tem que acompanhar, porque é um desmonte sistemático do sistema público em todos os aspectos, em tudo. E a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que fortalecer o SUS, a gente tem que exaltar o SUS. Eu tenho muito orgulho de trabalhar no SUS. Eu, graças a Deus, desde quando eu me formei, que eu comecei a trabalhar como enfermeiro, eu sempre trabalhei no SUS. Eu nunca, não tenho nada contra, assim, iniciativa privada, mas eu sempre trabalhei no SUS. Eu não falo e nem permito que ninguém fale mal do sistema. Tem as suas falhas, a gente sabe que tem as suas falhas, muito por questões de ingerência mesmo, porque tem muito amador, tem muito oportunista, né? Tem muita gente que não entende. Olha o ministro. Olha o ministro da Saúde. Não precisa falar mais nada. Pronto, você aí encerra bota por a aí. culpa no É, servidor, dizendo que é o servidor que não que está com preguiça, que não gosta de fazer, mas não pensa nas inúmeras vezes que bota uma coordenação que não sabe como fazer o papel de coordenação, que não sabe liderar, os diretores e diretoras de isso. hospitais que às vezes não sabem nem o que é que está fazendo, não conhece nem os problemas nem a realidade da assistência e fica achando Não que é um tem a trabalho menor muito noção. É. E, não e, e é. uma coisa importante também, que eu não sei se o pessoal está sabendo, mas dia 30 agora, de setembro, vai ter uma mobilização nacional contra essa reforma administrativa, né?
que na verdade é uma deforma administrativa. Que de reforma não tem nada, eles vão deformar mesmo, porque a É chibata, a o cacete contra-reforma. vai vir no lombo do trabalhador. Porque a elite, os militares, o judiciário, não vai mexer com ninguém. Vai mexer é com a gente. Porque eles falam, né? O tal do Paulo Guedes disse que o funcionário público é um parasita. Chamou a gente assim, com esses termos de parasita, né? Na cabeça deles lá, e o que eles querem colocar na mídia, na imprensa, na televisão, é que a gente realmente é um peso nas costas do Estado e que isso tem que acabar. Mentira! Isso é mentira, gente. Um país, qualquer remuneração que o trabalhador receba é mais do que justo. E outra coisa, volta boa parte para o Estado. Volta imposto quando você consome, volta imposto quando você declara imposto de renda. Ninguém fica rico, não. E outra coisa, funcionário público concursado não faz rachadinha, viu? Funcionário público concursado não faz rachadinha. E é isso que eles estão querendo. Eles estão querendo acabar com o funcionário público, que é para poder meter gente lá dentro, parente, fula, fazer cabide de emprego, para poder fazer, ó, você já sabe o que é, né? Não precisa nem falar o resto. Conversa aí, Marla, vai. Diga aí. Ó, vamos lá. Vamos começar. Esse negócio da reforma administrativa, que as pessoas acreditam que não vai afetar o trabalhador na atualidade. Assim, né? Isso. Tem Em partes. É, é. porque tem um ponto da reforma administrativa que ela vai acontecer, o que se espera que ela aconteça em 3 fases, não é isso? E, assim, já tem na lei, já diz que o servidor público, ele pode ser avaliado, ele deve ser avaliado também pela questão quantitativa, pela qualidade do serviço que ele oferta e pela quantitativa de serviço que ele Isso, oferta. Só que isso. isso nunca foi regulamentado no Brasil. Isso, pelo que eu li, diz que isso era muito devido ao lobbying do servidor público, muito devido às questões que os políticos nunca quiseram mexer nisso, justamente para não causar atrito, né, com o servidor público. Só que, se essa lei for regulamentada agora, como eles querem regulamentar, isso afeta diretamente o servidor público. Tá? Porque isso já está previsto em lei. Se já está previsto e só falta regulamentar, regulamentando, o que eu acredito é que automaticamente ela passa a valer. A lei ela não vai retroagir. As outras resoluções ela não vai retroagir, mas essa que já consta na legislação, que só falta ser regulamentada, isso afeta diretamente o trabalhador. E a gente tem que ter muito cuidado com Isso. isso. E outra questão importante é com relação às questões previdenciárias. A nossa previdência, ela precisa que alguém trabalhe, que alguém pague, para que eu consiga me aposentar. Então, se eu não vou ter mais servidores públicos, assim como na Bahia, né? Que aqui na Bahia a gente já mudou a previdência da gente já mudou não sei quantas mil vezes. Hoje, quem gere a previdência que eu faço parte já não é mais a atual. Os outros servidores que estão ingressando não é a mesma previdência. Então, isso faz com que corra o risco de eu não conseguir me aposentar. Tá? E os próximos servidores públicos, e os servidores públicos atuais, eles precisam que os próximos servidores públicos que entrem também contribuam com essa mesma previdência para que a gente consiga se Porque senão, aposentar. senão a conta não fecha. Senão a conta não A fecha. E conta não- aí é Pois preocupante. é. Então, assim, ou a gente luta pelos nossos direitos e a gente já passou tempo demais não querendo se expor. Eu acho que quando a gente chega, quando eu vejo um servidor público que diz assim, eu não quero me expor, não quero, tenho medo de perseguição. Poxa, o trabalhador lá que é contratado, que tem um vínculo super precário, às vezes está se colocando na posição de exposição para ter garantia de seus direitos, que dirá a gente que nós somos servidores estatutários, que temos uma segurança muito maior no nosso emprego. Tudo bem que a gente pode, tudo bem não, mas assim, a perseguição ela existe. Infelizmente ela existe, tá? E às vezes chancelada Acaba. É, pelas leis, pela legalidade, mas eu acho que a gente não pode abaixar a guarda e fingir que nada está acontecendo, porque a coisa só tende a piorar no futuro. Não vejo nenhuma saída se não for por meio da luta.
É, essa questão que você falou com relação à reforma e à avaliação periódica do funcionário, isso realmente é preocupante. Porque Quem vai a avaliar? gente costuma. É, isso. A gente costuma dizer que, tipo assim, mas quem trabalha certo, quem cumpre horário, quem é assíduo, quem é pontual, não tem o que temer. Tem sim. Porque se a pessoa que for te avaliar por algum motivo, se você não agrada essa pessoa por algum motivo, seja ideológico, partidário, sei lá, quem garante que essa pessoa não vai prejudicar você, não é? Você pode ser um profissional 100%, mas ali dentro tem uma pessoa que provavelmente vai ser plantada por um governo que a gente não sabe qual vai ser, e essa pessoa vai ser orientada a fazer né, determinadas coisas. Então, tipo assim, a minha preocupação é justamente essa. É por isso que eu acho muito importante a manutenção dessa questão da estabilidade no serviço público, que não é privilégio, não é privilégio, é uma conquista, que foi uma conquista de muito tempo, e é uma É uma conquista que faz necessidade. com que o funcionário é uma conquista que faz com que o funcionário público trabalhe com mais autonomia, né? Que evita que o funcionário público faça alguma coisa antiética que vá de encontro ao que ele acha que é certo, por questão de assédio moral. Faça isso, porque se você não fizer isso, eu vou lá na frente, entendeu? Então é como você falou, eu também fico super. Assim, eu chego a dizer que eu fico triste mesmo, quando a gente aborda colegas estatutários, né, que são concursados, efetivos, e o pessoal não quer participar. Eu não digo nem questão de se expor, porque eu não encaro como exposição o fato de você estar defendendo a categoria, estar defendendo uma ideia. Né? Eu sempre fui muito assim de me posicionar, desde a adolescência, eu sempre gostei muito de falar a minha opinião. E eu não acho que isso denigra a imagem de ninguém, a não ser que você seja desrespeitoso, a não ser que você chegue no ambiente, ou aqui na internet, ou em qualquer outro lugar, e comece a xingar a pessoa, caluniar a pessoa, né? Falar coisas que você não tem prova para poder tentar, como aconteceu na eleição, né, de 2018, né? Quando você tá cá embaixo, você tá cá embaixo, a pessoa tá cá em cima. Aí você não consegue chegar no nível da pessoa. O que você faz? Você tenta bombardear a pessoa para poder fazer a pessoa chegar no seu nível. Então, isso aí realmente eu sou contra. Eu sou contra, eu acho que a gente tem que ter sempre a questão democrática sempre na frente, o respeito, né, pelas instituições, pelas pessoas, pelas opiniões também contrárias, né? Pelas opiniões, a gente tem que saber ouvir todo mundo, saber filtrar ali o que tem de bom, o que soma, sem agredir ninguém, porque a gente não vai ganhar nada com isso. Tanto que nesse movimento mesmo que a gente fez, eu conversei com o pessoal. Só lembrando, eu sou só um integrante do movimento. Eu sou só um integrante, né? Não fiz parte da comissão. Quando eu entrei no grupo, já tinha as pessoas já que estavam mais à frente, né? O grupo já estava um pouco mais avançado já nas questões da manifestação do dia 7 de setembro, eu entrei depois. Mas eu falei, gente, a gente tem que ter diálogo, né, com o governo. A gente não pode atacar, a gente não pode ficar é, dizendo palavras de baixo calão, pegando o microfone, xingando no meio da rua. Até porque, como eu falei no começo, existe como é que eu posso dizer assim, uma propaganda na mídia contra nós, que a gente é vagabundo, que a gente é preguiçoso, que a gente é descarado, que a gente dá muito atestado, que a gente... Vou fazer uma lista aí, eu vou ficar aqui até amanhã falando. Então, a gente tem que mostrar justamente o contrário. A gente tem que mostrar que a gente sabe o que a gente está falando. A gente tem que falar porque a gente está dentro do sistema, a gente sabe o que está acontecendo, né? Tem que ter propriedade também no que está falando, a gente não pode também sair bradando, falando coisas sem nenhum sentido. Enfim,
E é assim, uma coisa que Vamos eu para acho muito frente. importante com relação E que atrás venha à mais gente. fragmentação do serviço. Quando a gente fala dessa mudança, né, dessa fragilidade do vínculo do trabalhador. Hoje a gente vê quanto os municípios que eu conheço já tem poucos servidores públicos efetivos. A gente vê uma rotatividade grande, principalmente na estratégia de saúde da família. Quando eu estava em estágio pela Isso. universidade, um grupo de prática que estava no PSF chegou em um mês de prática, passou 4 enfermeiras pela unidade de saúde dela. Então, assim, se a gente for parar para Meu pensar que essas Deus. enfermeiras. Essa é a Rapaz, meu pai do céu. porque a Uma. enfermeira virou Meu cargo Deus. político. Então, a Isso. indicação política. Você é enfermeira de quem? Do vereador tal. Essa é a realidade que a gente encontra. Então, assim, você pensa, passa 4 enfermeiras, sendo que essas enfermeiras, na realidade do município onde eu moro, que é Jequié, essas enfermeiras normalmente elas tomam o posto de liderança. Elas são as coordenadoras da unidade de saúde da família. Então, pense aí, um servidor público que está ali, um trabalhador que não seja servidor público também, ele está sob a liderança de alguém, sob a coordenação de alguém. Aí, em um mês, passa 4 enfermeiras, ou seja, 4 lideranças diferentes. Você acha que esse trabalhador vai construir que tipo de trabalho? Você acha que em 30 anos ele vai conseguir fazer o trabalho dele à risca? Sendo que cada mês, a cada 6 meses, a cada um ano, a cada 4 anos, muda de coordenação, muda totalmente a perspectiva, porque a liderança é a cara da unidade, infelizmente. A gente, aqui na Bahia, os lugares que eu conheço, a gente tem uma dificuldade muito grande com as coisas escritas. Eu fico muito angustiada, porque eu gosto das coisas escritas, eu sou burocrática, é, eu gosto de manual de nome e rotina, gosto de pop, gosto de fluxos. E aí eu fico angustiada quando você chega nas unidades e você não encontra essas coisas. Então, como é que você quer que um trabalhador siga realizando um bom trabalho, sendo que muitas vezes ele está ali passando coordenação a coordenação, não sabe, cada um orienta, explica de uma forma como quer que o trabalho seja feito. É muito complicado você ser trabalhador público, isso especificamente para a enfermagem, porque a enfermagem, olha o lugar que a enfermagem tomou, de cargo político. Então, assim, nós, quanto enfermeiras e técnicas de enfermagem, nós vamos na casa das pessoas. Eu sempre, dentro da universidade, eu falava isso. Nós temos o poder de adentrar a casa das pessoas, de explicar, de conversar com elas e elas aceitarem, muitas vezes, de bom grado aquilo que a gente está falando. Então, olha o potencial da nossa profissão. A gente chega na ponta. A gente que está 24 horas do lado do paciente, a gente que está na estratégia de saúde da família, assumindo diversos programas, fazendo visita domiciliar, acompanhando a gestante. Então, as pessoas não têm ideia, às vezes, essa despolitização da profissão se dá, eu acho que justamente para que a gente não entenda que esse poder que a gente tem, ele seja tão que a gente perceba esse poder, porque é um poder grande. Um poder de quem vai na casa, de quem convence. E aí eles não têm como fazer isso com o agente comunitário de saúde, porque o agente comunitário, ele tem um outro vínculo. Então, ele não é mais cargo político, ele não é indicação política. Mas a enfermeira é. Então, se a enfermeira então a gente vai começar a adentrar esses espaços. Então, a política, a má política, ela acaba utilizando, né, desses dispositivos para poder fazer com que chegue na comunidade e utiliza justamente a gente, desvalorizando a nossa profissão. Então, acho que a gente, mais do que nunca, a gente tem que lutar por um serviço público de qualidade, e isso perpassa por uma forma de contratação justa. Eu não acredito que essa rotatividade, ela, é, ela ajude de alguma forma, muito pelo contrário. É, Ela destrói o serviço é público e o super vínculo, né? ruim. É super Então, ruim. eu acho complicado, viu? Esses dias eu tava. Agora é minha vez de conversar, porque eu converso pelas paredes, pelos cotovelos. Esses dias eu vi um grupo, 2 enfermeiras, na verdade, elas fizeram uma live falando sobre o enfrentamento da Covid em Florianópolis. Isso eu vou ficar falando vários dias, porque eu achei magnífico. E elas, a grande maioria, assim,
elas estavam falando muito bem do enfrentamento, e elas falando que já havia construído uma cultura organizacional envolvida com a prática de educação, com a organização do serviço, com relação a fluxo. Então, eles já tinham muita coisa pronta e um serviço muito bem organizado. Então, quando veio a Covid, eles só precisaram rediscutir alguns fluxos, porque os profissionais que já tinham lá já sabiam como tratar aquilo que eles já tinham no dia a dia. Eles já tinham a certeza de como tratar aquilo que eles tinham no dia a dia. Aí eu fui lá e perguntei, eu disse, vem cá, qual é o vínculo desses trabalhadores? São contratados? É efetivo? Ela não. A maioria são efetivos. A gente só teve um ano, parece que a gente não conseguiu fazer concurso público, e aí a gente acabou fazendo alguns contratos, mas a maioria são servidores públicos. Aí você fica pensando, por que o servidor público lá trabalha tão bem e aqui a gente vive dizendo que o servidor público ele trabalha mal? Será que o processo não é justamente esse quem está falando, do processo de gerência, a gestão, a liderança que não está condizente com o processo e não o fato dele ser servidor público ou não? Não é isso? É isso. Complicado, viu? Complicado. Essa questão do uso político, né, você aqui no Brasil, isso é desde sempre, né? Desde o tempo do Brasil colônia. De novo. Travou de novo? Ah, não. Voltou. Tá travando um pouquinho. A gente carrega essa herança aí de confundir o público com o privado, né? O uso privado do setor público para interesses de minorias, de grupos políticos, grupos econômicos e tal. E é justamente isso que eles querem. Não se iluda ninguém se iluda que essa caterva que está aí, falar assim logo, quer melhorar nada, não. Eles não querem melhorar nada. Eles querem derrubar com tudo mesmo, sucatear tudo mesmo. Como eu falei, e você também falou, o funcionário público estatutário, concursado, que tem um vínculo efetivo, ele é parte do sistema. Ele é uma engrenagem do sistema, né? Justamente por isso, porque ele é efetivo. A gente que está na ponta, a gente executa, né, as políticas, né? Imagina você, uma enfermeira que tem 20 anos na estratégia de saúde da família, na mesma unidade, ela praticamente conhece a área dela toda, né? Ela viu o pessoal nascer, ela viu o pessoal estudar, sair da escola, ir para a faculdade, começar a trabalhar, constituir família. Então, imagina assim, o vínculo de um profissional desse dentro da comunidade, enfermeiro, técnico de enfermagem, agente comunitário de saúde. Eles não querem isso. Eles não querem porque a gente, como parte do sistema, a gente sabe e a gente denuncia os problemas. Eles não querem isso, eles querem pessoas realmente com um vínculo precário. Diga. Vai terminar nosso tempo. Diga. Já? Meu Deus do céu! Tu tá vendo? Uma hora já. Deixa só eu falar aqui. Rapidão. Para falar aqui sobre essa questão que o governo do estado, seguindo uma lei complementar do governo federal, cancelou de maio desse ano até dezembro do ano que vem a aquisição de triênio, quinquênio, licença prêmio, né, nesse período da pandemia. E aí a gente se pergunta assim, cadê a valorização? Né? A gente está na linha de frente e a gente tem essas questões cortadas, né? Pronto, diga. 27 segundos. Sua vez agora. Obrigado, pessoal. Desculpa aí qualquer coisa. Muito por estar aqui, por estar debatendo com a gente. Espero que a gente tenha outros espaços. Agradeço em 15 segundos. 14. Outras oportunidades. Obrigado a todo mundo que participou.
Se tiver outra Deixa eu dar oportunidade, a tchau. gente participa aí, Obrigada conversa mesmo, mais um viu? pouquinho. Boa noite a todo mundo.